Jesus não quer isso para você. Então, tudo tem um preço, tudo nós temos que ter disciplina, tudo nós temos que nos aplicar mais. As coisas não acontecem assim de qualquer jeito. Nós somos acostumados a viver só de milagre. Eu repito muito aqui na igreja: Jesus não quer que você viva só de milagre. Ele vai adorar quando ele olhar para você e falar: o meu filho aprendeu a minha palavra, o meu filho usa a minha palavra e ele está conquistando, o meu filho está crescendo, o meu filho é disciplinado, o meu filho é esforçado. Deus vai gostar muito quando você pensa em seus próprios esforços. E uma vez eu preguei aqui sobre aquele pai que para o filho conseguir, ele precisa investir pesado. O pai dá 5 mil hoje, o filho abre um negócio, daqui a pouco ele fale. O pai vem com mais 10 mil, o filho fale. O pai vem com 20 mil reais, ele fala. O pai fica frustrado: mas esse meu filho só vai aos empurrões, eu tenho que jogar enxurrada de dinheiro. É o próprio Deus, ele pensa assim também: esse meu filho só vai na barra do milagre, eu curo aqui, eu arrumo ali, eu levanto ali, eu arrumo um milagre para ele pagar uma duplicata, um milagre para fazer isso, para abrir outra empresa. Ele nunca cresce sozinho. Querido, se você é saudável, você cresce. Nós precisamos crescer. E no momento que precisar do milagre, Deus é o socorro bem presente. Mas nós não podemos ficar sempre dependemos do milagre, porque o maior milagre é a inteligência que Deus te dá, o maior milagre é o discernimento que Deus te dá, uma ferramenta que você tem na mão, que é a oração. Ore e Deus abre caminho para você. Isso é um milagre. Amém, irmãos? E eu estava olhando, e nessa torre, eles começaram primeiro pelo alicerce. Eu acho que o alicerce, eu penso que o alicerce vai determinar que tipo de obra você vai levantar. Se é grande, se é pequena, se é um prédio alto, se não é, depende muito do alicerce. Nós precisamos, com muita disciplina, preparar o nosso alicerce. Jesus falou para os discípulos, preparando espiritualmente, e falou sobre o secular, no caso a torre. Eu queria dizer para você, vai depender muito de como você prepara o alicerce espiritual, para você ter bênçãos espirituais. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Você precisa, não de base. Algumas pessoas hoje se aproximam de Jesus, mas não tem alicerce, não tem base, presbiteriano, não tem base. São aqueles crentes que eles são como aquela casa que foi construída assim por ciminha. Uma casa parece bem baratinha, uma casa, diz que eles fazem sem profundidade. É bem barato uma casa pequena, mas é perigoso, qualquer coisa cai. Não tem profundidade. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas não conhecem a base, não tem uma base bíblica. Por qualquer momento eles desviam, eles querem alguma coisa, até que parece que construiu algo, melhorou a vida, parece que Deus abençoou. Daqui a pouco o primeiro problema que tem, leva tudo e acaba, não fica nem sinal desta casa, porque não tinha base. Eu queria pregar para vocês hoje do valor do verdadeiro alicerce. A torre grande começou com alicerce. O teu sucesso, se é grande, começa com alicerce. Tanto um preparo que você tem na vida secular, como um preparo na vida espiritual, irmãos. Nós precisamos ter. Por exemplo, hoje, um cristão que vai crescer, que irá crescer, um cristão que realmente será sal da terra e luz do mundo, um cristão que fará diferença em meio ao mundo tão escuro e tenebroso que nós vivemos, este mundo que nós vivemos. O que ele precisa? Que tipo de alicerces, querido? Que tipo de alicerces? Em primeiro lugar, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Essa é a primeira base. Crer no Senhor Jesus. Ah, pastor, todo mundo crê. Você está pregando essa palavra, é ridículo, porque todo mundo crê. Mas será que crê mesmo? Como que você crê em Jesus? Eu preciso crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em Deus todo mundo crê, em Jesus todo mundo crê, mas é como único ou você crê em outras coisas? Eu preciso crer em Jesus como um único e suficiente Salvador. Crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele viveu nessa terra, morreu crucificado, perdoou os nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Aí é uma base, já é um alicerce. A Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso baluarte, Jesus é o nosso escudo, Jesus é a nossa proteção. Tudo começa com Jesus. Em primeiro lugar, eu preciso crer em Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz em Hebreus 6:9: o qual temos como âncora da alma a esperança em Jesus, a esperança do Evangelho, a esperança que Ele nos perdoou, a esperança que Ele nos fortalece,
o qual temos como esperança da nossa alma. Então nós cremos em Jesus, já é um alicerce. Eu creio em Jesus. Independente do momento eu ter ou não ter, eu continuo crendo em Jesus. Eu creio. Essa esperança é como âncora da alma. O que é uma âncora? É uma peça feita de ferro, e eles colocavam um cabo de aço, amarravam no navio ou uma corda muito grossa e lançavam na água. E essa âncora, ela travava lá no fundo do rio ou do mar, e ali ele segurava a embarcação. O navio não saía do lugar. Então, âncora é o que segura a embarcação. A âncora segura o barco, queridos. A esperança em Jesus, ela funciona como âncora para o nosso barco, âncora para a nossa vida. Nós não iremos ficar como um barco à deriva, como um barco sem rumo, como um barco sem direção, não. Ela é âncora da nossa alma. Precisamos ter essa firmeza, precisamos ter esse pensamento que Jesus nos segura, que Jesus não nos deixa afundar. Eu confio em Jesus, e essa palavra, ela é âncora para a nossa alma. Essa é a nossa esperança. Amém, irmãos? Jesus é a nossa rocha, Jesus é a âncora da nossa alma. De repente a gente pode dizer: ah, pastor, mas e as bênçãos? Em primeiro lugar é o alicerce, e no alicerce você não vê nada. A pessoa chega na igreja e demora um pouco para acontecer coisas consistentes. Por quê? Precisa haver o alicerce. Eu preciso entender a palavra de Deus. Então Jesus é o alicerce, crê em Jesus, é o alicerce. Esses dias eu preguei na Sumaré e vi um texto que eu achei interessante, e preguei sobre esse texto em João capítulo 7, versículo 38, que Jesus diz: quem crê em mim, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, Ele realmente é a rocha, mas essas pessoas não creem como diz nas Escrituras. Eu preciso crer em Jesus, como diz nas Escrituras. Aí do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu preciso crer em Jesus, irmãos. Senão é falso, senão não tem bagagem. Sabe aquela pessoa que não é firmada em Jesus, que qualquer probleminha ele some da igreja, ele desiste, ele abandona Jesus, ele é um crente circunstancial. Se tudo está indo bem, ele vem na igreja. Se a coisa começa a ficar difícil, ele vai embora. É igual um barco à deriva, ele não tem um porto seguro, ele não está convicto da sua fé, então fica muito difícil. Então nós precisamos crer em Jesus. É a primeira base da rocha. A segunda base, o lançamento dos alicerces, consiste também, além de crer em Jesus, nós precisamos crer na sua palavra. Queridos, hoje as pessoas não creem muito na palavra de Deus. Está escrito, só que eu não acredito naquilo. Nós precisamos crer na palavra. Eu estou lembrando de Pedro, quando ele estava pescando e não pegou nada. Ele disse: olha, Jesus, sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. E ali veio um grande milagre. A rede veio cheia de peixes, de algo extraordinário que nunca havia acontecido antes. Nós precisamos, como um crente moderno, um crente light que nós estamos sendo ultimamente, um crente que não ora quase, um crente que não quer ouvir palavra, nós vamos mudar e dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar o meu projeto, sobre a tua palavra eu lanço a minha confiança, eu vou de novo, eu vou tentar novamente, sobre a tua palavra. Nós precisamos acreditar mais que a palavra funciona, irmãos. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 25, 35. Mateus 25, 35 diz o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não pode passar a palavra de Deus. Eu tenho que profetizar. Isso será uma âncora para a minha alma, será um escudo, será uma proteção, será um alicerce, uma firmeza que eu terei. A palavra de Deus não passa. Repita comigo: a palavra de Deus, ela não passará. E na tua vida a palavra de Deus não passa. Não deixe escapar a palavra de Deus. Lucas 8:11, a palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Se essa palavra está no teu coração, você guardar essa palavra no coração, querido, ela vai brotar e vai produzir frutos para o louvor do nome do Senhor. A palavra é semente. Semente que brota, semente que não deixa você infrutífero, você irá produzir. São cristãos que estão na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. João 6, versículo 63, na parte B. João 6,
versículo 63 na parte B. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra é vida. Quer viver? Quer frutificar? Quer ter esperança? Quer estar sobre a rocha? A palavra de Deus, além de ser semente, além de não passar, ela é espírito e vida. A palavra de Deus é espiritual. Por isso que a Bíblia diz: e a minha palavra não volta vazia. Aleluia! Precisamos pôr para funcionar a palavra de Deus. Eu não posso vir na igreja fazer como picar cartão, né? Hoje já fiz a minha tarefa, fui na igreja hoje, eu estou protegido. Parece que não precisa mais nada, eu fui na igreja, parece que é como patuar, eu estou abençoado. Não, eu preciso viver a palavra de Deus. O cristão não pode ser como aquele que pica o cartão. Essa semana eu já fiz minha tarefa da semana, fui na igreja,